Só esses que estão prontos para a próxima? Amém. Então vamos receber com carinho pastor Cezinha Cita. Com muita gratidão a Deus por ele. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Onde estão os rompedores? Deixa eu ver. Eu fui ministrado aqui nessa manhã. Pastor Danilo sempre é muito usado por Deus para falar comigo. Eu não esqueço aquilo que Deus fala comigo através do pastor Danilo. E eu sei que você também não vai esquecer essa palavra que Deus usou a vida desse pastor para falar conosco, amém? Nós somos rompedores, nós não vamos nos calar. Babilônia vai cair em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha para quem está do seu lado, por favor. Faz uma cara de profeta. Você sabe fazer cara de profeta? Sabe fazer voz de profeta? Eu ensino como é que faz. Primeiro você chupa um house e depois você solta a frase como um carneiro. Então você precisa fazer entendeu? Então diga para quem está do seu lado, com cara de profeta, com voz de profeta, diga, suba para cá. Amém? Ontem nós falamos disso, sobre a maturidade que gera uma perspectiva nova, que gera um posicionamento novo também. E eu assim fui muito inspirado nessa manhã e entendi que algumas coisas nós vamos dar sequência daquilo que o pastor Danilo já nos ministrou. Então abra a sua Bíblia comigo, nós vamos ler dois textos aqui, mais uma vez. Vamos ler 2 de Reis, capítulo 2, 2 de Reis, capítulo 2, e também nós vamos ler depois 1 de Reis, capítulo 18. 2 de Reis, capítulo 2 e 1 de Reis, capítulo 18. Enquanto em um momento devocional, ali orando, na nossa sala de oração, eu estava meditando, era o meu devocional, sobre esse texto, e eu percebi algo que eu nunca tinha percebido. Então, o Espírito de Deus falou comigo, a princípio, eu entendi que era algo para mim, e anotei, fiz as minhas anotações, assim, orei sobre isso, e depois Deus me falou que essa era uma mensagem. De vez em quando eu entendo que Deus me dá mensagens para eu correr com elas. E essa é uma palavra que eu quero repartir com os irmãos, que foi assim muito importante para a minha vida, para o entendimento de algumas coisas, e também é uma palavra que eu tenho certeza que é para nós aqui nessa conferência. Então eu falo assim com muita convicção de que há algo de Deus para a nossa vida aqui nessa manhã que eu quero repartir com os irmãos. Espero que você seja tão ministrado quanto eu fui lá no meu cantinho com o Senhor. Então, 2 de Reis, capítulo 2, no verso 3, você conhece a história, você conhece o contexto. Elias e Eliseu, eles vêm caminhando, você sabe, Elias não está muito bem, Eliseu vem seguindo ele, eles passam por um processo. Seria muito legal estudar todo o processo, onde eles vão de Gilgal, eles vão a Betel, depois de Betel a Jericó, e depois eles vão parar no Jordão. E essa é a hora que eles já estão no Jordão, é o momento em que há uma transição ali de unção, existe uma transição de estação também. Isso está acontecendo aqui no verso 13, diz assim: depois pegou o manto de Elias que tinha caído, diga comigo, tinha caído. Então Eliseu está pegando esse manto, a Bíblia diz, ele pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então ele bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Deus de Elias? Amém? Onde está o Deus de Elias? O manto cai, está no chão. A Bíblia diz que ele se abaixou para pegar, porque ele estava no chão. Ele se abaixa, pega o manto, e então ele dá um grito e diz: cadê o Deus de Elias? Onde é que está esse Deus? Eu quero entender. 1 de Reis também, capítulo 18. Eu vou ler também só
um verso aqui, só para a gente também ter aqui um contraponto, um entendimento também do que o Senhor quer falar com a gente. Então, 1 de Reis, capítulo 18, o verso 4 diz assim: Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Outra tradução vai dizer, deu a eles pão e água. Os profetas estão escondidos dentro de uma caverna, porque Jezabel está ameaçando ali todo mundo. Então Obadias, na melhor das intenções, falou, vamos esconder os profetas, vamos dar comida, vamos dar água para eles, deixa eles lá escondidinhos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ore comigo, por favor. Senhor, nessa manhã nós assim já recebemos tanto do Senhor. Ouvir aqui os louvores, participar disso tudo, uma conferência que nós sabemos que nasceu no seu coração. Ouvir também o profeta dessa casa, aquele que o Senhor levantou, assim, nos dá tanto alinhamento, tanta direção. E eu te peço a Deus que essa mensagem seja o complemento daquilo que o Senhor quer continuar a falar aqui com o seu povo, comigo e com cada um dos meus irmãos. Então nessa manhã eu te peço, Senhor, ministra-nos, vá fechando, vá concluindo o quebra-cabeça. Nós queremos, ó Deus, ter essas peças sendo somadas, porque nós queremos entender o seu mapa, entender a sua direção. Nós não vamos recuar, nós não deixaremos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Ministra-nos por teu Espírito Santo agora, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você ficou sabendo, existe um grupo no mundo e eles estão decididos, estão trabalhando para tirar do calendário o antes de Cristo e depois de Cristo. Você ouviu falar disso? Eles estão trabalhando para arrancar o ACDC do calendário, porque eles acham um absurdo. E a afirmação deles é assim, é um exagero, um absurdo marcar o calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo, já que alguns não são cristãos. Eu nem sei se eu posso falar o que eu penso desse tipo de pessoa, acho que aqui eu não poderia falar, mas lá em Laranjeira a gente chama esse tipo de povo de cabeçudo, de nego à toa, né? E de jaguara. Lá eles falam jaguara. Não tem o que fazer, vai procurar algo bem irrelevante para trabalhar. Mas ainda que esse povo consiga arrancar do calendário o antes de Cristo e o depois de Cristo, nós sabemos que o único que tem poder para marcar a história, para mudar uma estação, é Jesus, continua sendo Ele, amém? Então, em Daniel, capítulo 2, do verso 20 e o verso 21, a Bíblia diz assim, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem remove reis, é Ele quem dá sabedoria, é só Ele quem tem o poder de mudar tempos e estações. Então a gente pode tentar de todas as maneiras, você pode mudar de cabelo, você pode mudar de cidade, você pode mudar de roupa, você pode mudar de casamento, você pode mudar do que você quiser. E isso não vai mudar a estação, a fase da sua vida, porque só quem pode fazer isso é o Senhor, é o que a Bíblia está dizendo, só Ele pode mudar um tempo, só Ele pode mudar uma estação, a gente pode se esforçar, o único papel que nós temos diante disso é o de identificar quando Deus muda uma estação, nós não temos esse poder, mas nós precisamos identificar quando isso acontece. E é muito importante, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus ele não só está interessado em mudar alguns tempos, em mudar algumas estações, mas Ele também está interessado que a gente perceba que o tempo mudou. Então Isaías capítulo 43, ele diz assim, olha, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está saindo à luz, e Ele pergunta, porventura você não percebeu? Será que você não percebeu? Então quando Deus faz algo novo, quando Deus inicia uma transição, como eu disse, só Ele pode fazer. Nós vamos tentar, mas não vamos conseguir. Eu já várias vezes tentei mudar uma estação na minha vida, principalmente quando ela é ruim. Quando você está numa fase ruim, você fala, vou fazer isso e vai mudar a fase, não adianta nada, porque continua igual, só Ele pode fazer. Mas quando Ele faz, a Bíblia nos ensina que Ele quer que a gente perceba. Eu estou fazendo algo novo, você está percebendo? Você está atento? Você está conseguindo discernir o que eu estou fazendo? Então você olha para a Bíblia
Então a gente percebe que Jesus sempre teve esse discernimento muito claro. A Bíblia diz que Jesus, ele vai afirmar, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Mas chega um momento que Jesus fala, é chegada a minha hora, porque ele tem clareza. Quando Deus muda uma estação, ele diz, eu sei, agora mudou. E os discípulos que representam a igreja e nos representam, você vai perceber que os discípulos estão sempre perdidos. Então os discípulos, eles estão no barco, Jesus está dormindo, eles estão acordados. Na estação de dormir, eles querem ficar acordados. E na estação de ficar acordado, que é o Getsemane, eles querem dormir. Então você percebe que ali há um exemplo para nós prestarmos atenção, porque muitas vezes como igreja, como discípulos, como ovelhas, nós teremos dificuldade de perceber quando uma estação mudou. O Senhor está mudando estações, o Senhor está mudando tempos, e Ele está dizendo para a sua igreja, perceba o que eu estou fazendo. Fique atento com o que eu estou fazendo. Por que é tão importante perceber quando uma estação muda? Por que é tão importante discernir um novo tempo profético, uma nova estação profética de Deus para a nossa vida? E a minha resposta para isso é, Eclesiastes vai dizer, Eclesiastes capítulo 8, verso 6, a Bíblia diz, porque para todo tempo há também um modo. Por que é que Deus quer que a gente perceba que o tempo mudou? Porque quando o tempo muda, o modo também precisa mudar. Há uma mudança que precisa acontecer em nós. Ele mudou uma estação e agora o modo também precisa mudar. Eu tenho percebido que às vezes nós estamos perdendo assim coisas preciosas, simplesmente porque numa estação tão poderosa, nós estamos tentando viver no modo anterior. E isso vai trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Deus está mudando uma estação, eu quero afirmar isso. Há um novo tempo profético vindo sobre nós como igreja, há um novo tempo profético vindo sobre nós como discípulos do Senhor, mas Ele está dizendo, perceba o que eu estou fazendo, porque você vai precisar mudar o seu modo de agir também. Há um exemplo sobre isso que me chama a atenção, que é sobre Moisés. Você se lembra de Moisés? Moisés, então, ele tem 2 momentos diante da rocha. Todos nós lembramos disso aqui, não é verdade? Lembra que ele está diante da rocha, então, em Êxodo capítulo 17. Em Êxodo capítulo 17, ele está diante da rocha. Deus fala, toca na rocha e vai sair água. Ele toca na rocha, a água sai. Mas agora em Números capítulo 20, de novo ele está diante da rocha, e agora Deus fala, é uma nova estação, Moisés, e nessa nova estação eu não quero o mesmo modo. O que ele faz? Ele força, ele usa o mesmo modo numa nova estação, e isso traz um prejuízo enorme para Moisés. Sabe por quê, na minha opinião, Moisés tem dificuldade de mudar o modo? A minha opinião é que ele tem dificuldade de mudar o modo porque parece que está tudo igual. Porque ele está diante da mesma rocha, ele está diante do mesmo povo, ele está diante da mesma reclamação, é a mesma murmuração, é o mesmo sacerdote, é o mesmo cajado, dá a impressão que nada mudou. E às vezes, irmãos, de modo natural, nós não vamos conseguir perceber a mudança profética, nós não vamos conseguir perceber a mudança do tempo profético, porque a gente olha e fala, é a mesma igreja. Eu olho e falo, é o mesmo pastor que sobe e prega, são os mesmos discípulos, e tem os mesmos problemáticos, tem os mesmos problemas, a reclamação ainda é a mesma, e a gente vai ter a falsa sensação, ou a sensação errada de que dá para continuar no mesmo modo, porque parece que está tudo igual, é o mesmo Brasil, é a mesma conferência, é a mesma cidade, e isso vai nos trazer um grande prejuízo. Então Deus está dizendo para Moisés, eu iniciei um novo tempo, e agora é necessário iniciar um novo modo. Moisés fala, mas eu já sei fazer desse modo. Ele vai lá, toca na rocha, e Deus dá uma palavra para ele, fala, você não me honrou. Você pisou na bola. Nessa nova estação, você tinha que ter mudado o modo. Eu estou te chamando para um novo tempo, mas nesse novo tempo você não pode entrar no mesmo modo. Eu te chamei para um novo modo e agora você pisou na bola. Então, irmãos, Deus faz algo que, na minha opinião, até um tempo atrás, assim, foi pesado demais. Eu já tentei argumentar com Deus, como eu disse, já tentei converter Deus. Você já tentou fazer isso, irmão? Você fala, Deus, mas será que o senhor não está pegando pesado demais? Né? Como é que é? E assim, irmão, você pensar em Moisés, tudo que aquele cara aguentou, com aquele povo, quando eu leio as histórias daquele povo, eu fico tão feliz com a igreja lá em Laranjeiras. Que povo complicado, sim ou não? Que povo difícil. E eu penso assim, olha tudo que ele aguentou. Agora o cara está lá, deu uma batidinha na rocha, larga isso aí para lá, Senhor. Deixa isso aí para lá. Dá a impressão que Deus exagerou. Você fala, para que tudo isso? E um dia eu tive um entendimento diferente sobre isso, ouvindo a direção do Senhor. Eu falava, será que não foi pesado demais? Ele estava diante da rocha,
Mas sabe, irmãos, é interessante a gente perceber que a primeira cidade que o povo conquistou, entrando na terra prometida, a primeira cidade que eles conquistaram, você se lembra qual foi? Foi Jericó. E quando eles vão entrar na terra prometida, a primeira cidade que eles chegam é Jericó. Naquela cidade eles têm uma grande rocha, uma grande muralha para romper. São os rompedores chegando ali. Mas ali, diante daquela rocha, eles não teriam que bater na rocha, eles teriam que falar com a rocha. Então Deus, nessa nova estação, não podia mais contar com Moisés, porque Moisés não aprendeu que no novo tempo ele precisa de um novo modo. E agora Deus tem que levantar um Josué, que é novo, tem menos experiência, tem menos conhecimento, mas que sabe se mover na nova estação, quem está entendendo? Então Deus está dizendo, você não aprendeu a falar com a rocha, porque nesse tempo você vai falar com a rocha, você vai gritar e ela vai cair, mas você ficou ultrapassado, você ficou para trás, não porque eu queria, mas porque você não entendeu que nesse novo tempo há necessidade de um novo modo. Guarda o que eu estou dizendo, ninguém é substituível naquilo que é, mas todos somos substituíveis naquilo que fazemos. Fala para quem está do seu lado. Ninguém é substituível naquilo que é, mas todos somos substituíveis naquilo que fazemos. Então Deus está dizendo para Moisés, eu mudei uma estação, eu queria que você percebesse, eu queria que você fosse comigo, a promessa era que você entraria com o povo lá, você seria o rompedor, era com você que eu romperia, era com você que eu entraria. Os rompedores estão discernindo o novo tempo. Os rompedores perceberam que uma nova estação foi iniciada, e porque uma nova estação foi iniciada, eu também precisarei mudar o meu modo. Irmãos, há coisas de criança que já deu o tempo da gente largar para trás. Há modos que a gente agia, a gente fazia, e já chegou a hora da gente largar para trás. É um tempo de maturidade, como eu falei ontem, é um tempo de uma nova estação, é um tempo de elevar, de crescer. Diga para quem está do seu lado, suba para cá, pelo amor de Deus, é um novo tempo. Irmãos, eu tenho percebido, e como eu falei, é sobre uma percepção profética. Eu tenho percebido que nós estamos vivendo um tempo de transição. Nesse último ano, isso ficou muito latente no meu coração, e algumas coisas me fizeram até perceber isso de outro modo. Você percebeu, irmãos, na pandemia, e depois da pandemia, quantos profetas se despediram de nós? Vocês perceberam? Gente de alto nível. Irmãos, quando alguns deles começaram a morrer, a nos deixar, eu fui ficando tão preocupado, isso foi gerando uma angústia em mim. Eu dizia, as nossas referências. Paul Yansho, David Yansho, faleceu durante esse período. Referência para mim, pastor Miguel Piper, um dos profetas mais sérios que eu conheci na minha vida. Irmãos, pastor Miguel Piper, um dia eu estava na praia, e ele me ligou. Daí eu não consegui atender, liguei para ele de volta, falei, o senhor me ligou? Ele falou, não. Eu falei, mas tem uma ligação aqui. Ele falou, então espera que é Deus querendo falar com você. Eu estou esperando. E ele falou, tem uma palavra assim para você, cadê o Lucas? E, irmãos, de repente ele libera uma palavra para nós ali, que estava acontecendo na hora, na praia. Aquele profeta, de repente, nos deixou. Pastor Francisco, um grande profeta também, caminhou muito tempo ali, junto com o pastor Luciano Subirá. A gente poderia pensar no Bonk, ou no Billy Graham, ou em tantos outros que você vai se lembrar aí, profetas, gente que foi referência para nós. Eles nos deixaram, eles foram embora, foram morar com o Senhor. Alguns também, assim, muito triste, eles desviaram, gente de alto nível também desviou, se perdeu. E eu estava olhando para isso, irmãos, conversando com Deus, e eu entendi, Cezinha, a capa caiu. Não é para você ficar angustiado, não. Não é para você ficar com medo, não, que eu comecei a pensar o que vai ser de nós sem esses caras para nos protegerem. Porque eu estou ali, eu sou novinho, pastor Danilo não aceita, mas eu sou novinho. Eu fico olhando para... Verdade. Eu olho para senhorzinho assim de idade como pastor Danilo e eu penso, eu quero que eles me protejam. Eu gosto de ter esses guarda-chuvas. É brincadeira, né, pastor? Claro que é brincadeira. Depois fica uns 3 anos sem vir aqui, não sabe por quê, né? Eu fui na igreja, falei, o apóstolo tal, e a mulher dele falou, a apostila tal. Nunca mais voltei lá.
Mas a gente fica olhando para essas referências. Eu estava angustiado mesmo de pensar, cara, quem é que vai brigar por nós? Porque esses caras estão aqui, estão lutando por nós, eles estão lá em cima. Então Deus falou comigo, eu mudei uma estação. Eu mudei um tempo. A capa caiu, Cezinho. Você ficava bem tranquilo, bem acomodado, vendo esses caras brigar, apanhar. Chegou a sua hora. É o seu momento. Há uma transição acontecendo. A pergunta, irmãos, é quem é que vai perceber que a estação mudou? Quem é que vai ter a coragem de perceber que ao mudar uma estação, o modo também mudou? Quem são aqueles que vão agarrar a capa e entrar nessa guerra agora? Fala para quem está do seu lado, a capa caiu, irmão. O manto caiu. Eu creio que Deus vai levantar novos líderes, mestres, pastores, apóstolos. Ele está levantando. Irmãos, Hebreus diz, lembrem-se dos seus líderes. Eles ensinaram a vocês a palavra de Deus. Agora pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Está na hora da gente olhar para tudo isso, pessoas que nós amamos, admiramos, gente que foi estar com o Senhor agora, gente que a gente leu em livro, e pensar, a capa caiu, agora é com a gente. É hora de assumir essa responsabilidade, é hora de pegar essa capa. Eu creio que essa é a nossa estação. Para mim, Elias e Eliseu, eles representam muito bem essa transição. Um momento em que Eliseu passa e Deus muda uma estação, que Elias passa e Deus muda uma estação e Eliseu recebe isso. Agora, nesse texto, irmãos, há aqui algo que Deus falou comigo, que eu não havia percebido. Existem duas capas que foram liberadas sobre Eliseu, preste atenção. Não foi uma capa só, foram duas. A Bíblia fala, em 1 de Reis, capítulo 19, verso 19, a Bíblia diz assim, Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando o campo. Havia 12 parelhas de bois no campo e Eliseu estava ali com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu e a Bíblia diz, e lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Então presta atenção, esse é o primeiro momento que a capa vem sobre Eliseu. A capa é colocada sobre ele. Essa primeira capa se chama capa da adoção. O que Elias está fazendo com Eliseu naquele momento é, eu estou te adotando. Eu estou te chamando para andar comigo. Eu estou te chamando para entender a sua identidade. Eu estou te chamando para entender a sua filiação. A partir de agora você tem um pai. Essa é a primeira capa. Então, irmãos, ninguém consegue assumir a segunda capa, que nós vamos falar daqui a pouco, que é a capa do Jordão, é a capa que cai. Ninguém consegue assumir a segunda capa sem ter um entendimento claro da primeira. Muitos de nós estamos tentando assumir grandes responsabilidades, assumir grandes ministérios, para experimentar um grande avivamento, sem ter recebido de fato a primeira capa. Foi o que o pastor Danilo falou aqui. Sem entender qual é o meu nome, sem entender qual é a minha identidade, sem entender quem é o meu pai, sem entender qual é a minha herança, nós nunca conseguiremos de fato experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então, em primeiro lugar, eu quero te chamar a atenção para isso. Há uma primeira capa, ela precede toda a responsabilidade, todo o chamado, todo o propósito de Deus para nós. A primeira capa é a capa da adoção, é a capa da paternidade. Só pode agir como filho aquele que primeiro recebeu o poder de ser filho. Essa é a ordem do céu. Primeiro nós somos e depois nós fazemos. Primeiro Deus procura adoradores e depois Ele procura a adoração. Então primeiro é aquilo que eu sou para depois entregar algo daquilo que eu faço. Quem está entendendo aqui? Então a tentação de Jesus ali no deserto, quando Satanás vem tentar Jesus, olha a tentação dele, se tu és filho, faz. O que ele está falando para Jesus? Prova que você é filho fazendo. Só que você não prova que você é filho fazendo, você prova que você é filho sendo. Então eu sou filho. A grande tentação que Satanás lançará sobre nós é, faça alguma coisa para ser reconhecido como filho. Não é assim. Nós faremos porque somos. Nós não fomos chamados por causa das boas obras, nós fomos chamados para as boas obras. Quem está entendendo? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o nosso espaço, quem eu sou, ou quem eu sou no Senhor, aquilo que eu sou nele. Essa é a primeira capa. Eliseu recebe essa capa. Eu tenho encontrado tantos líderes, tantos pastores, eles não sabem quem são, eles não pertencem a ninguém. Tantos líderes que não têm lealdade, não correspondem aos seus líderes, não correspondem aos seus pastores, não tem ninguém, nunca vai conseguir assumir a responsabilidade da segunda capa.
Primeiro é aquilo que eu sou e depois é aquilo que eu faço. Quando Deus está conversando com Moisés, quando Deus está chamando ele ali para o ministério, ele fala assim: Moisés, põe a mão no seu coração. Você lembra dessa cena? Põe a mão no seu coração. E Moisés põe a mão no coração. E ele diz: agora tira. Ele tira, o que aconteceu? A mão está leprosa. Porque Deus está falando com ele assim: preste atenção, o seu coração é leproso. Então, se o seu coração é leproso, você está debaixo de rejeição, você está debaixo dessa coisa toda que te aconteceu desde a infância, você não entendeu, você não tem referência masculina alguma. Então, porque você está debaixo de rejeição, agora, como o seu coração é leproso, a sua mão também é. Então, aquilo que você faz será reprovado, porque aquilo que você é está contaminado. Quem está entendendo? Então ele fala: agora põe a mão de novo, porque eu estou te curando. E aí ele põe a mão de novo, agora o coração está bom, e porque o coração está bom, a mão agora também está boa. Então, primeiro é sobre quem somos. É aquilo que eu falei ontem do Lucas: ele não recebe segundo a sua performance, ele recebe segundo a sua identidade. Amém? Agora, depois de entender essa primeira capa, depois de entender quem eu sou, deixa eu só contar uma historinha rapidinho para vocês, sobre o Lucas mais uma vez. Nós estávamos nessa viagem, correndo, e numa viagem internacional, e um momento o avião pousou, e a gente já estava chegando lá, no nosso destino, e eu falei assim para a Suelen: o Lucas acordou, eu falei: olha o que eu vou fazer com ele. A Suelen estava do lado assim com o Davi, e eu falei: Lucas, você sabe onde você está? E ele falou, olhou assim para mim, acordando, ele falou: São Paulo? Eu falei: não. Você sabe onde você está, Lucas? Ele olhou para mim e falou: é Espanha. Eu falei: não. Você não sabe onde você está, Lucas? Ele falou: não sei, papai. Eu falei: nós acabamos de chegar em Portugal. Ele falou: que bom. Eu falei: agora você não sabia onde você estava. Você não estava com medo, não? Ele estava do meu lado assim, ele abraçou o meu braço, encostou a cabecinha assim no meu braço e falou assim: ô papai, você está aqui comigo. Então, para ele, irmãos, tudo que importava era saber com quem ele estava andando. Essa noção de paternidade, de filiação, vai nos dar convicção para o próximo passo. Quem está entendendo? Aí vem a segunda capa, e é sobre ela que eu quero terminar essa mensagem falando. A segunda capa agora que Eliseu está recebendo é a capa do propósito. É a capa da responsabilidade, é a capa do seu chamado. Entenda, irmãos, não há ninguém que tenha recebido a primeira capa, de fato. Se você recebeu a primeira, de fato, se você entendeu quem é seu pai, então não há como você negar a segunda agora. Não é possível. Jesus falou: meu pai trabalha e eu trabalho também. Eu sei quem é meu pai, eu sei que ele trabalha. Porque ele trabalha, eu também estou trabalhando. Não há como, irmãos, você dizer: eu sou filho de Deus, eu tenho entendimento, eu tenho revelação e eu não vou fazer nada. Eu não vou ganhar ninguém para Jesus, eu não vou plantar uma igreja, eu não vou abrir uma célula, eu não vou ter um ministério. Tem alguma coisa errada na sua revelação da primeira capa, quem está entendendo? Agora, na segunda capa, irmãos, é importante a gente entender. O primeiro manto, a primeira capa, você recebe de modo passivo. Então Eliseu está lá, trabalhando, e de maneira passiva ele recebe. Elias passa e coloca o manto sobre Eliseu. Ele não fez nada para receber, ele não mereceu nada daquilo. De maneira passiva, a capa é colocada sobre ele. O segundo manto não é assim. Porque a segunda capa, se você ler o texto com atenção, você vai perceber que a segunda capa caiu no chão. Agora, quando Elias sobe, a capa não caiu sobre Eliseu. A capa está no chão. Então agora Deus está dizendo: quem é que vai se abaixar? Quem é que vai pegar? Porque assumir responsabilidade, irmãos, assumir o nosso chamado, o nosso propósito, ela exige de nós uma ação ativa. Não é sobre mais ficar assim: vou ficar aqui, pastor, nessa conferência, esperando assim uma revelação de um profeta para me dizer: você vai plantar a igreja em tal lugar, o seu ministério é esse. Pode ser que isso aconteça. Mas eu estou afirmando, é muito mais sobre você entender: esse é o meu pai, o manto caiu, há algo que precisa ser feito, eu vou pegar, eu vou me envolver nesse manto, e a partir de agora, essa é a minha responsabilidade. Tomar a segunda capa é assumir responsabilidade. Tomar o segundo manto é dizer: isso aqui é comigo.
Não é com outra pessoa, essa responsabilidade é minha. Eliseu, irmãos, ele se abaixa, a Bíblia diz que ele rasga a sua roupa anterior, ele diz, eu entendi, uma estação passou, eu arranco essa roupa daquilo que eu era, eu estou mudando agora o modo, porque Deus mudou o tempo. Ele rasga a sua roupa, ele se envolve no manto, e a partir de agora, ele está andando numa nova estação da sua vida, assumindo a responsabilidade que antigamente era do seu pastor. Quem está entendendo? Ele está dizendo, isso aqui é comigo. Sabe, irmãos, eu vim aqui nessa manhã para te dizer, a estação mudou, o modo também precisa mudar. Se você é filho, é filha de verdade, você precisa agora, junto comigo, se abaixar e dizer, há algo que a gente vai ter que fazer nessa nação, há algo que a gente precisa fazer, assumir a nossa responsabilidade. Eu me lembro de uma vez que Deus me levou até uma conversa com a nossa prefeita. Eu já contei essa história muitas vezes. Na época era uma prefeita, e eu fui até lá, ela sempre tão educada com a gente, me recebeu, sentou, e ela falou assim, Cezinha, me fala, o que é que vocês precisam? Eu falei, prefeita, eu vim aqui exatamente para te pedir, nunca mais me pergunte isso. Eu vim aqui para dizer para a senhora, eu quero saber o que a senhora precisa. Eu vim aqui assumir a minha responsabilidade. Porque a Bíblia diz que se o povo de Deus, que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar, se arrepender, então o Senhor vem e sara a terra. O problema de Laranjeiras é o problema do povo de Deus. O povo de Deus não converteu direito. E eu vim aqui dizer para a senhora, a partir de agora, toda crise, todo problema, compartilha comigo. Eu estou tomando a minha capa, eu estou assumindo o meu lugar, eu estou dizendo, essa terra é nossa, eu não vou mais deixar acontecer o que está acontecendo, não no meu turno, não no meu turno, eu estarei aqui nessa cidade, lutando por cada uma dessas pessoas. Fala comigo, prefeito. Eu estou me abaixando, eu quero me humilhar na presença do Senhor, porque abaixar tem essa conotação, eu estou rasgando a minha roupa. Eu era um menino passivo, olhando para todo mundo pensando, deixa que eles façam. Eu quero agora, de maneira proativa, pegar a minha capa e dizer, eu assumo um lugar nessa cidade. Irmãos, um dia eu fui conversar com um menino, pastor no litoral, numa cidade assim, com praia. Ele começou a reclamar, eu falei, irmão, você tem praia? Eu já achei assim um absurdo ele reclamar, eu falei, você tem praia, irmão? Fala comigo, não. Daí ele começou a reclamar ainda lá de algumas coisas. E aí a igreja dele tinha umas 30 pessoas. Eu falei, quantas pessoas tem nessa cidade? Aí ele falou, olha, na cidade tem cerca de 80 mil pessoas. Eu falei, na sua igreja? Ele falou, umas 30. Eu falei, quantas das 30 você está reclamando? Ele falou, tem 15 assim, é uma família, fizeram um motim então contra mim. Eu falei, irmão, de 80 mil, você está preocupado com 15, e aí você está pensando em abandonar a igreja, a cidade, vou para outro lugar, porque aqui ninguém me responde. Tem 80 mil pessoas. Ele falou, mas esses 80 mil não são da minha igreja. Eu falei, então esse é o seu erro, esse é o seu problema. Porque em Laranjeiras do Sul, todos são da nossa igreja. Alguns não estão sabendo. Aos poucos nós vamos informar eles. Devagarzinho eles vão descobrindo. Eu passo na rua e falo, isso aqui é minha ovelha. Eu falo, é sua ovelha? É da igreja? O cara está fumando. Eu falo, não, vai ainda, mas está lá. Eu passei um dia, irmão, estava com um pastor, eu estava com uma caminhonetinha, tinha um bêbado tentando ajudar o outro bêbado que estava embaixo de uma bicicleta. Aí ele levantava a bicicleta, o outro bêbado embaixo, aí caía em cima da bicicleta com o bêbado embaixo. Eu fui passando assim, com a vergonha, olhando aquela cena, conhecia os rapazes. A hora que eu fui passando, um bêbado que estava em cima falou assim, ô pastor, aí eu falei, bom, ele falou, você não vai ajudar o irmão não? É da sua igreja. Falei, uai, tá certo ele. É da nossa igreja. Coloquei a bicicleta na caçamba, os dois bêbados ali, levei, despejei em algum lugar. Ô irmão, pega a sua capa. Pega a sua capa. Pastor, uma coisa que está me ofendendo demais é brasileiro dizendo, eu vou embora do Brasil, porque aqui o governo, porque aqui não vai. Você sabia que 75% dos jovens que foram entrevistados numa última, agora que fizeram a última pesquisa, 75% dos jovens disseram, eu quero ir embora do Brasil. Eu quero ir embora do Brasil. As pessoas decidiram que essa capa é de alguém, que alguém vai fazer, que algum líder vai fazer, e deixa o Brasil que se exploda, deixa a minha cidade que se exploda. Preste atenção, Deus está mudando uma estação, e nessa nova estação vai ter gente de Deus dizendo, essa capa é minha, isso aqui é comigo. A prostituição aqui, me dá essa capa aqui, nós vamos assumir. Sabe, irmãos,
O texto que nós lemos de 1 de Reis 18, fala que o pau está quebrando, Jezabel está afrontando todo mundo, a briga está comendo solta, e Elias está encarando a galera, não é verdade? Elias está lá, ele vai para a briga, ele vai para a montanha, e é fogo que vem, e coloca água, e os profetas de Baal estão ali, aí Obadias vem, com seu colarinho clerical, e ele vem conversar com Elias, fala, não, sabe o que é? Nós percebemos que a coisa está muito séria, que existe assim uma tensão religiosa. Então o que nós fizemos? Pegamos nossos profetas, escondemos eles numa caverna e nós estamos dando para eles pão e água. O pastor Danilo falou disso aqui. Parece, irmãos, que alguns crentes, eles entenderam que a vida com Deus é sobre uma sobrevivência. Me deixa aqui no meu cantinho, eu não vou nem mexer com o capeta, porque nós não mexemos com ele, não mexe com a gente. Eu fico aqui escondido. Deixa Elias quebrar o pau lá na internet, deixa Elias quebrar o pau lá nas redes sociais, deixa Elias lá se virar, encarando esse povo todo, e me deixa aqui no meu cantinho, eu vou colocar aqui cerca elétrica na minha casa, e eu quero ficar escondidinho aqui com a minha família, eu não quero saber de nada. É mais fácil eu ir na cela do outro, porque daí surge o tapete dele, é a casa dele que fica lá, é mais fácil eu fazer isso, e parece, irmãos, que é bonito ser profeta, pão e água escondido, mas eu quero te dizer, não vale nada um profeta escondido. Nós não sabemos o nome de nenhum desses caras, nós não sabemos quem eles foram, que história é essa? A capa caiu, irmão, está na hora da gente pegar. Os problemas da nossa nação são os nossos problemas. Eu vou me abaixar porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai, eu sei quem eu sou. Eu tenho uma paternidade bem resolvida, eu sou um filho amado. E porque eu sou filho amado, essa capa agora caiu. Ela não vai vir sobre você, ela não vai vir sobre nós. Cada um de nós vai ter que se abaixar, assumir a responsabilidade e dizer, isso é sobre mim. Eu vou lidar com essa situação. É sobre assumir o nosso compromisso. Eu vim aqui para te dizer, é uma capa no chão, irmão. Se cada um de nós assumir o nosso lugar, se em cada bairro acender uma luz, se em cada casa se abrir uma célula, se em cada lugar a gente pudesse ser crente como a gente deveria, irmão, a história é diferente, a história vai mudar. Pegue a sua capa nessa manhã, olhe para quem está do seu lado e fala, pegue a sua capa, por favor, pegue a sua capa. Eu estou imaginando, irmãos, os crentes como Eliseu, crente que vai poder se abaixar, crente que vai dizer, eu não tenho problema de me humilhar, quando eu me abaixo, irmãos, eu estou me humilhando, Deus resiste o soberbo, mas o humilde Ele dá graça, eu quero a graça de Deus, eu vou me abaixar. Sabe o que eu estou fazendo nessa estação? Rasgando a minha roupa. Eu reuni com a nossa liderança para dizer, uma estação mudou, estou pedindo perdão a vocês por algumas coisas que eu fiz, peço perdão, mas eu estou rasgando, eu estou pronto para um novo de Deus, eu estou iniciando algo novo. Em terceiro lugar, eu também quero gritar como Eliseu gritou, onde está o Deus de Elias? Cadê o Deus que fazia o que fez com Paul Yanchô? Cadê o Deus que fez o que fez com Billy Graham? O Senhor não faz acepção de pessoas. Onde está o Deus de Elias? Eu estou pegando, é a mesma capa, é a mesma responsabilidade, são as mesmas pessoas, eu assumo o meu lugar. Algo que me chama a atenção, irmãos, é que o manto caiu no chão, e o chão, para mim, fala do lugar onde nós estamos plantados. Porque às vezes a gente está esperando mesmo ver um avivamento acontecendo na África. Então, quando eu for para a África, daí eu vou ser um missionário lá, e daí então eu vejo um avivamento lá. Nada contra você ser enviado para alguns lugares, eu quero profetizar, eu creio que muitos de nós sairemos dos nossos lugares para plantar igrejas em outros lugares. Agora é muito importante, irmãos, antes disso, a gente assumir nossa responsabilidade aqui, nessa casa, no lugar onde eu estou plantado. Caiu no chão, do lado, onde eles já estavam. Não caiu lá na outra nação, não caiu lá num outro lugar. Irmãos, eu entrava numas crises quando eu saía visitar a igreja. Uma vez eu fui lá no Carlito. Já foram no Carlito? Lá em São José? Meu irmão, que lá, assustador. Aí fui lá no Carlito, preguei lá, ele me levou a olhar a igreja toda, andou, falou, Cezinho, isso aqui é para te inspirar. Eu falei, não está dando certo não, pastor. Não, para te inspirar. Eu falei, pastor, só senti inveja até agora. Eu quero ficar aqui. Parece um shopping a igreja, uma coisa mais linda, tudo arrumadinho. E eu falava, minha capa não está aqui não? Laranjeiras? Eu fui uma vez, nós tivemos uma conferência lá na PIB de Curitiba,
Nós fomos lá com o povo na nossa igreja, eles não tinham ido ainda lá, nós fomos. O que é aquela igreja lá, irmão? Coisa mais linda, é um pastorzão daquele. Eu estava pensando, eu voltava para a Laranjeira com raiva. Aí sentado na nossa cadeira de plástico, aí chove, dá umas goteiras lá na igreja. Nossa cidade, a gente precisa olhar para o chão, a capa caiu e ela está aqui. É onde você está plantado. É assumir minha responsabilidade. É Laranjeiras. É Laranjeiras. O senhor tem isso aqui para mim? É esse meu lugar. Essa é a minha casa. Esse é o meu povo. É por eles que eu vou morrer. Eu não vou ficar escondido em caverna. Eu sou pastor de Laranjeiras. Eu sou pastor dessa região. Virmonte, Cantagalo, Nova Laranjeiras, Rio Bonito do Iguaçu. Vocês nem sabem onde é que fica. São minhas ovelhas. São minhas ovelhas, nós pegamos a capa, nós morremos por causa desse povo, eu vou pegar minha capa, caiu no chão, está bem debaixo de mim, eu quero lutar, irmãos, eu quero chegar no céu, e a única coisa que eu quero ouvir do meu Senhor, né? Meu grande sonho é ser amigo dele, mas a única coisa que eu quero ouvir dele é assim: Cezinha, servo fiel. Fiel, você fez o que eu te pedi para fazer, no lugar que eu te pedi para fazer. Eu deixei a capa cair, você agarrou ela. Servo fiel, entra aí, vamos celebrar esse negócio. Ô, irmãos, esse deveria ser o sonho de cada um de nós. A capa está no chão. Nossos heróis foram morar com o Senhor, mas eles deixaram um grande legado para a gente seguir agora. A capa está aí nos seus pés. Assuma no lugar onde você foi plantado. Eu quero terminar contando para você uma história. Vocês já ouviram a história de um livro chamado Campos de Diamantes? Alguém já leu esse livro? Campos de Diamantes. Não leram? Eu vou contar a história, eu vou resumir ela rapidinho para a gente poder orar. Esse livro, para você ter uma ideia, pastor Danilo, esse cara, o nome dele é Russell Crowell. Ele é um pastor americano, nasceu em 1843. Ele escreveu esse livro chamado Campos de Diamantes. E, para você ter uma ideia, em 1800, esse cara vendeu, sem internet, 7 milhões de cópias do livro dele. 7 milhões de cópias. Irmãos, ele levantou recurso suficiente para iniciar uma universidade na Filadélfia, chamada Universidade do Templo. Tem 80 mil alunos hoje estudando lá. Tudo isso ele escreveu num livro por causa de uma história que ele ouviu em Israel. E eu vou te contar a história então. A história foi assim, ele então foi para Israel e andando por lá ele tinha um guia árabe que veio andar com ele e esse guia contou para ele essa história. A história aconteceu e essa história é verdadeira, é a história de um rapaz chamado Ali Hafed. Ali Hafed, ele era um fazendeiro, ele tinha um sítio, um pouquinho de terra, morava ali no sul da África. E ele tinha ali uma família simples, umas crianças, morava numa casinha muito simples. Ele tinha um arado, uma mulinha, um burrinho, e ele arava aquela terra e com muito custo ele sobrevivia. Um dia, Ali Hafed recebeu uma visita de um indiano. O indiano chegou e falou: me deixa ficar na sua casa um pouco, me dê comida, eu estou de passagem. Ele recebe. O indiano então conta para ele uma notícia. Ele diz assim: rapaz, eu estou te vendo assim sofrendo aqui, com muita dificuldade você sustentando sua família, eu tenho uma coisa para te falar. Na Índia, eles encontraram um lugar chamado Vale da Lua, entre duas montanhas. Existe um lugar ali que, se você pudesse estar lá, você encontraria diamantes do tamanho de uma pedra. Você encontraria diamantes que você ficaria rico. Se você pudesse ir para lá, a sua história mudaria. Ali Hafed achou aquela história muito maravilhosa demais, achou até que era mentira. E então o rapaz vai embora, só que depois que o rapaz vai embora, ele não para de pensar naquela história, ele se sente cada dia mais pobre. Ele não perdeu nada, mas cada hora ele se sente mais pobre. Então ele toma uma decisão. Ele vende a sua fazenda, seus animaizinhos, a casinha, vende tudo, coloca o dinheiro num saco, ele pega a sua família e coloca num lugar temporário e diz para eles: eu vou para a Índia e nós vamos ficar ricos. Eu vou encontrar diamantes e quando eu voltar nós seremos tratados como reis e nós vamos assim viver uma vida maravilhosa. Ali Hafed vai embora para a Índia, ele encontra o Vale da Lua e ele gasta toda a sua vida tentando encontrar diamantes. E no fim da sua vida, ele manda uma carta para a sua família, quando ele já está na Espanha. Ele manda uma carta para a sua família: não existem diamantes, as pessoas nos enganaram.
E ali Rafed, então, na Espanha, se joga do precipício e tira sua vida. Mas é agora que a história começa a ficar boa. O homem que comprou as terras de Ali Rafed, com o mesmo burrinho, com a mesma mulinha, ele começa a arar a terra. Ele mora na mesma casinha. Ele começa a cuidar das terras. E ele encontra muita pedra e ele acha ruim aquele terreno, ele faz montões assim de pedras, tem muita pedra, ele vai fazendo montões. Só que um dia, andando, arando a terra, uma daquelas pedras quebraram, então ele viu que ela brilhava, ele pegou e colocou essa pedra em cima da lareira e deixou ela lá para enfeite. O pastor da região, essa é a história verdadeira, o pastor da região vem até ele para visitá-lo e, conversando na casa, fala: que pedra é essa? Ele fala: achei aqui, no meu terreno. E o pastor olha: posso ver? Pode. O pastor pega a pedra na mão e o pastor começa a tremer e fala: o senhor tem noção que isso aqui é um diamante? Ele fala: não. Irmãos, em 1800, nos anos de 1800, aquela única pedra foi vendida por $20.000. Aquele homem falou: aqui na nossa terra existem montanhas e mais montanhas disso aí. E naquele lugar que Ali Rafed vendeu, abriu mão, rejeitou, para procurar diamantes em outros lugares, aquele lugar nasceu as minas de Golconda. É um fato verdadeiro. Ainda hoje, aquela é a mina mais produtiva de diamantes do mundo. Um diamante daquela mina foi vendido por $259 milhões em 2007. Todos os diamantes da coroa da rainha da Inglaterra foram tirados dessa mina. Sabe o que aconteceu? Ali Rafed estava pisando sobre diamantes e olhando para fora, dizendo: está lá, está lá. A verdade é que o manto está bem aí no seu pé. Se você puder pegar as grandes igrejas, os grandes avivamentos, os grandes líderes, eles estão bem diante de nós. A gente vai precisar abaixar, a gente vai precisar cavar, mas se a gente puder encontrar, então nós viveremos o avivamento que a gente está sonhando. Eu estava lendo um documentário da National Geographic que diz que debaixo da terra existe 1 quatrilhão de toneladas de diamantes. Nós estamos pisando sobre eles, só que a gente não enxerga. Eles estão aí, só que eles não ficam na superfície. A pergunta é: quem está pronto para cavar? Quem está pronto para se abaixar? Quem é que vai assumir o seu lugar? Quem é que vai pegar a sua capa? Você pode ficar em pé para a gente orar? Chegou a nossa vez, irmãos. Essa é a nossa hora. O manto caiu e está bem aí nos nossos pés. É sobre a nossa cidade, é sobre o nosso povo, é sobre a nação brasileira, é sobre gente que está convivendo com a gente, que a gente não consegue enxergar riqueza. O Senhor colocou sobre nós. Eu vim te chamar nessa manhã para assumir o seu papel, assumir o seu lugar e dizer: nós vamos juntos, nós vamos fazer diferença sobre o nosso país. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a dar uma resposta ao Senhor nessa manhã, a fazer uma oração, a se abaixar de fato e tomar a sua capa. Por favor, feche os seus olhos e comece a orar junto comigo. Peça perdão ao Senhor, diga: Senhor, quantas vezes eu desprezei, quantas vezes eu não percebi, quantas vezes eu fui passivo. Eu achei que viria, eu achei que em algum momento o Senhor ia pegar alguém, pôr a mão na minha cabeça e falar: vai. Não, eu já tenho um pai. Você já tem um pai. Você já tem um pai. Já há uma capa de adoção sobre você. Tudo que é de Cristo, você é cordeiro. Você não precisa de outro pai, você já tem um pai. A primeira capa já está sobre nós. Ele está dizendo: tudo que é meu é teu, filho. Você não percebeu? O filho mais velho dizia: eu nunca tive um cabrito. O problema é seu, você não enxergou. Alô? Nossa, irmãos, quando você sabe o pai que você tem, noção exata do pai que temos, também temos a noção exata da responsabilidade que temos. Eliseu recebeu unção olhando para o céu, mas ele recebeu responsabilidade olhando para a terra. Eu quero ser aquele que vai olhar para o céu e dizer: qual é
o seu desejo, Senhor. Mas eu quero ser aquele que vai olhar para a terra e dizer: Senhor, eu tenho visto as lutas do seu povo, eu estou vendo as dores do meu povo. Eu não consigo considerar profeta aquele que não conhece a casa da viúva. Nós precisamos conhecer esses lugares, irmãos. Tomar a nossa capa. Tomar a nossa capa. Os diamantes estão bem debaixo de nós. A gente parou de enxergar. Estava contando para vocês de meninos de 12, 13 anos que eu conversava, eu não conseguia ver neles. E hoje são diamantes, pregadores do Evangelho. Existem pessoas na sua cidade, do seu lado, tem gente da sua célula, você não conseguiu ver nada, mas ela está bem ali, esperando para ser lapidada. Diamantes valiosos. Ali Rafed viveu uma vida angustiada e no final perdeu sua vida, porque não conseguiu ver o que estava bem diante dele. Jogou fora. Eu tenho orado a Deus: faz de novo, não, faz de novo, Senhor, na minha geração, faz de novo através de mim. Pode parecer petulância, pode parecer assim até um exagero. Ô irmão, nós temos o mesmo pai que Billy Graham. Você pode não ser tão bom quanto ele, mas não tem problema. Eu tenho 2 filhos, eu estou disposto a dar tudo para os 2. Não estou olhando para um dizendo isso aqui, não. Eu estou disposto a avaliar a maturidade deles e entregar segundo a maturidade de cada um. Quem foi Billy Graham? Quem foi Paul Yanshu? Quem foi Piper? Quem foi Danny Bonilla? Quem foi Bonk? Quem foram esses homens? Eu tenho o mesmo pai que eles. Onde está o Deus de Elias? O Jordão estava pedindo. Eu digo que se o Jordão tivesse um som, seria: alguém me rompe pelo amor de Deus. Alguém pega essa capa e bate em mim pelo amor de Deus. O Jordão fala do Espírito Santo. Ele está dizendo: alguém vem, alguém seja corajoso, alguém se levante com a capa e vem. Eu estou pronto para romper, eu estou pronto para abrir, eu estou pronto para fazer. E alguém se levante, alguém diga: eis-me aqui. Alguém pega a capa, pelo amor de Deus. Meu irmão, eu sei que vai dar uma bagunçada aí, mas se você quiser correr para o altar, venha. Vamos responder isso nessa manhã juntos? Você quer dar uma resposta a Deus? Por favor, se abaixe e pega o manto. Está no chão, dá vergonha. Às vezes ao nos abaixarmos assim, é um processo de humilhação, mas esse é o processo de Deus para nós mesmos. Deus está te dizendo: rasga essa roupa aí, essa é roupa de menino. Rasga essa roupa aí. Isso aí foi roupa para uma estação anterior, rasga isso aí. Chegou o tempo de ser pai. Chegou o tempo de assumir responsabilidade. Até agora alguém fez por você, alguém pôs o manto sobre você até agora, mas agora eu estou te chamando a colocar o manto sobre outros, a estender a capa, a rodar com ousadia. Alguém, pelo amor de Deus, toque o Jordão. Onde está o Deus de Elias? Foi o grito de Eliseu. Onde está? Eu sei quem é o Senhor. Eu vi o Senhor fazendo através desses avivalistas. Onde está o Deus que agora fará através de mim? Eu estou aqui com a minha capa, eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade. Essa terra é nossa, essa nação é nossa, as nações da terra são nossas. O Senhor entregou a nós, ela é de Jesus, foi dada a Ele, e nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós não temos que correr, nós não temos que fugir. Eu vou ficar na minha caverna para preservar a minha vida. Bobagem, é tudo que Satanás queria. Profeta escondido não tem sentido, não faz sentido algum, não tem significado essa vida, é irrelevante. Profetas que são profetas estão em plataformas, pregando, falando, ministrando. O único profeta de verdade era Elias, que estava encarando a briga. Quem é você? Quem é você? Quem é o seu pai? Responde aí, quem que é o seu pai? No que é que o seu pai está interessado? Jesus falou: Pai, se o Senhor puder passar de mim o cálice, eu até gostaria, mas todavia, porque eu sou filho, eu quero cumprir a sua vontade. Não é sobre fazer o que eu quero, mas é sobre entender as demandas do céu. Tome a sua capa nessa manhã. Eu quero profetizar que haverá um marco na sua história hoje. Talvez as coisas demorem ainda para mudar, mas hoje haverá um marco profético.
O dia que você se abaixou, o dia que você disse: ninguém mais se perde no meu bairro, ninguém mais vai para o inferno nessa cidade, ninguém mais, aqui nessa escola onde eu estudo, ninguém vai mais morrer sem ouvir o Evangelho. Eu estou tomando a minha capa, eu estou tomando a minha capa, eu estou tomando a minha capa, e o inferno saberá que eu estou me levantando em nome de Jesus. Eu vou fazer isso. O povo estava com medo de encarar Golias. Davi catou aquela capa e falou: deixa comigo, deixa comigo. Quem é você? Falou: eu sei quem é meu pai. No secreto a gente canta, a gente ora. No secreto eu sei quem é ele. Se você conhece seu pai, você está pronto para publicamente lutar pelos valores dele também. Pegue a sua capa, pegue a sua capa. Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor do jeito que você está. Assuma o seu compromisso nessa manhã junto comigo. Nós estamos juntos nessa. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar. Pedimos: venha ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor. Damos nossa voz na certeza de que ouves do povo do Senhor. Não iremos nos calar. Pedimos: venha ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor. Venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transforme. Ouça nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar, Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Nós assumimos a nossa posição. Nós assumimos a nossa posição. Nós tomamos a capa que o Senhor está nos entregando. Eis-nos aqui. Aviva o nosso coração. Enche o nosso coração de amor e de paixão pelo Senhor, para que nós possamos correr com a palavra que o Senhor colocou em nós, para que nós possamos correr por esse mundo, levar o Evangelho, fazer nossa parte. Levanta os teus profetas nessa casa. Levanta os teus profetas ousados, usados por ti. No nome de Jesus nós profetizamos, nós declaramos: eis-nos aqui, eis-nos aqui. paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transforme. Ouça nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Declara isso com todo o seu coração, com toda a tua força. Aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá. Deixa eu te pedir algo aqui. Fique de frente com alguém que está do seu lado. Coloque suas duas mãos nos ombros dela, dessa forma, de frente com ela. Isso. Nós vamos orar de 2 em 2, mas eu quero que você faça dessa forma. Você vai colocar as mãos nos ombros dessa pessoa, vai profetizar. Há uma capa nova sobre você, há uma responsabilidade, mas preste atenção.
Quando Deus envia a capa, Ele envia a unção. Quando Deus envia a responsabilidade nova, o novo tempo, o novo lugar, o novo modo, Ele também te dá uma nova capacitação. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque Ele vai fazer. É Ele quem faz através de você. Ele fez mais em Eliseu do que Ele fez em Elias. Há uma unção sobre você. Ore com essa pessoa. Eu quero afirmar algo aqui. Deus está dando novos ministérios para algumas pessoas nessa manhã. Deus está mostrando para alguns aqui cidades. Ele está chamando alguns para outras cidades. Ele está dizendo: eu estou te levando para lá. A capa caiu, tome a sua capa. Há um ministério que você tinha parado. Deus está dizendo: retome o seu ministério. Retome aquilo que você parou. Você parou, eu não te falei para parar. Retoma, começa de novo. Há áreas de necessidade que você percebe na sua cidade. Isso te deixa indignado. Ele está dizendo: tome a sua capa. Eu não consigo mais ver isso. Então o Senhor está dizendo: tome a sua capa. Retome o seu ministério. Vá para aquela cidade. Vá para aquela nação. Eu estou te dando uma capa. Eu estou te dando uma capa. Eu estou te preparando. Eu estou te ungindo. Eu estou te capacitando. Você não vai fazer isso sozinho. Haverá sobre você unção, autoridade, e haverá sobre você capacitação para fazer o que eu estou te chamando para fazer. Você não consegue, sozinho não, mas o meu Espírito vai se mover através de você. E esse novo tempo que eu estou te chamando exigirá um novo modo. Comece a abrir os olhos para um novo modo, novas posturas. Eu oro por uma ousadia sobre nós, ousadia no Espírito. Nós vamos renunciar coisas, nós vamos abrir mão de coisas e vamos assumir novas posições. Novas posições, um novo tempo, um novo lugar, quem sabe, uma nova cidade, um ministério novo. Alguns vão recomeçar coisas que pararam, mas eu quero dizer: você não pode ficar onde está, você não pode ficar como está. Esse é o momento do movimento de Deus para nós. Eliseu abaixou, pegou a capa e logo ele saiu, dizendo: onde está o Deus de Elias? Agora é comigo, agora é comigo. Um dia foi com Billy Graham, mas agora é comigo, e eu vou para onde o Senhor me mandar. Ore com essa pessoa e profetiza uma unção nova sobre você, meu irmão. Uma unção nova sobre você, minha irmã. Como fez em Pentecostes, vem aviva-nos. Como fez em Pentecostes, vem aviva-nos. Como fez em Pentecostes, vem aviva. Mas no teu fogo, Senhor. Como fez em Pentecostes, vem aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá, aviva-nos. Faz coisas novas, Senhor. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Sim. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Caminhos do erro, rio nos
preciso for, o mar vai se abrir, caminhos no ermo e rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir, caminhos no ermo e rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir, caminhos no ermo e rios no deserto. E se preciso for, porque, Senhor, coisas novas Deus está fazendo, coisas novas. Eis que faço uma coisa nova, ela está vindo à luz, porventura não percebeis? Abrirei caminhos no deserto e rios no ermo, diz o Senhor. Diga mais uma vez, rompimento. A capa está aí, é só pegar. A unção está aí, é só pegar e assumir a responsabilidade. E no respaldo do Espírito Santo cumprirmos a nossa tarefa nessa geração. Amém. Quem está muito agradecido a Deus por essa manhã em sua vida? Eu também, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Você vai ter uma tarde aí para, espero, descansar. Se você quiser economizar tempo, passe aqui a uma área de alimentação aqui fora. Você já resolve o problema com o seu estômago aí. E vai descansar, porque preste atenção, às 7 horas estaremos começando. Eu estarei a partir das 6 da tarde até umas 6h40. Eu estarei disponível ali na área dos livros para autografar o seu livro, se você quiser. Então chegue antes. Independente disso, chegue antes para conseguir um bom local, porque a noite vai ser poderosa. Nossos convidados já estão todos aqui e o Espírito Santo também está, então está garantido. Amém? Te vejo às 7 da noite. Deus te abençoe.